graça e verdade ele é pleno, de sua imensa riqueza, graça sem fim recebemos. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, João estava de novo com 2 de seus discípulos e, vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Ouvindo estas palavras, os 2 discípulos seguiram Jesus. Voltando-se para eles e vendo que estavam seguindo, Jesus perguntou: O que estáis procurando? Eles disseram: Rabi, que quer dizer mestre, onde moras? Jesus respondeu: Vinde ver. Foram, pois, ver onde ele morava. E nesse dia permaneceram com ele. Era por volta das 4 da tarde. André, irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que ouviram as palavras de João e seguiram Jesus. Ele foi encontrar primeiro seu irmão Simão e lhe disse: Encontramos o Messias, que quer dizer Cristo. Então André conduziu Simão a Jesus. Jesus olhou bem para ele e disse: Tu és Simão, filho de João. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer pedra. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho anunciado sejam perdoados os nossos pecados. Louvor a vós. Fiquem sentados por bondade. Queridos irmãos e irmãs, presentes aqui na capela do Divino Espírito Santo, você que nos acompanha pelas mídias da paróquia, transmissão da nossa Pascum paroquial, para que você possa continuar o seu retiro conosco. Nós estamos há 8 dias celebrando um retiro paroquial, inicialmente nos setores. Estamos peregrinando por cada setor, celebrando a nossa unidade paroquial e a realidade própria de cada setor, os seus desafios, as suas dinâmicas, de forma que estes 10 primeiros dias nós fazemos este retiro itinerante. E os outros 10 dias nós somos convidados a irmos à nossa matriz paroquial e junto do apóstolo nós celebrarmos a nossa vida de fé, tendo como modelo de caminho para seguir a pessoa de Jesus Cristo. Hoje nós ouvimos na primeira leitura o chamado de Samuel. Deus chama Samuel. Deus chama a cada um de nós. E como nós ouvimos esse chamado? A quem nós recorremos para discernirmos este chamado? Ou nós nos fazemos de surdo? Ou nós queremos negociar com Deus para depois? Como nós respondemos? É importante que a gente se pergunte.
Samuel foi chamado criança e ele não entendeu. Ele pensava que Eli estava chamando e corre para junto de Eli. E ele instrui a criança: olha, eu não estou te chamando, vai dormir. Se ouvir de novo o chamado, te apresenta. Diga: Senhor, aqui estou. E assim a criança, ela acolhe o chamado e se coloca na disponibilidade de Deus. Como nós damos a nossa resposta? No Evangelho, nós ouvimos o testemunho de João. João está com os seus discípulos, podemos dizer que ele está também com a multidão. E quando ele diz que Jesus é o Cordeiro de Deus esperado, anunciado, qual é a atitude de seus discípulos? De fazer caminho seguindo as pegadas do Mestre. Seguindo as pegadas daquele que ela espera. E Jesus se volta para eles e pergunta: o que querem? E qual a atitude deles? É de perguntar a Jesus onde é a sua moradia. Nós deixamos o Senhor morar em nossos corações ou deixamos Ele passar? É sempre bom a gente ser incomodado pela palavra de Deus a uma mudança de comportamento. E Jesus chama: vem de ver. Eles foram e fizeram o envolvimento de intimidade com o Mestre. O autor sagrado diz que eles permaneceram com Jesus. Depois, eles foram anunciar quem eles fizeram a experiência do encontro. Queridos irmãos e irmãs, nós precisamos rezar para que nós sejamos cheios da graça, seja como pais, sejam como esposos, sejam como filhos, seja como agente de pastoral. Nós não podemos estarmos diante de Deus de qualquer jeito. Nós precisamos entrarmos na sua intimidade. E fazemos a partir da oração. Seja ela oração pessoal, devocional, em família, junto com a comunidade de fé, celebrando a oração por excelência, o Santo Sacrifício. E uma vez cheio da graça, nós somos convidados ao almoço. Este tempo da pré-festa é um tempo propício também para isso, para todos nós vivenciarmos a missão. Porque a missão é de responsabilidade de todos. Quem cresce na comunidade cristã pelo batismo. É claro que na pré-festa nós pedimos àqueles que estão mais engajados conosco para visitar outras famílias e convidar para a experiência da celebração da vida na comunidade. Às vezes nos tornamos como que ilhas. Vamos ao templo para satisfazer uma necessidade. Um batizado, uma primeira comunhão do filho, uma missa de corpo presente, 7º dia de algum deles, o casamento de alguém. Nós não podemos e nem devemos fazermos o frequentar do templo
somente nesses momentos. Nós precisamos vivermos uma constância. Eu já disse isso outras vezes, não sei se é aqui ou em outro local, mas se foi aqui eu vou repetir, porque já faz tempo. Eu estava lendo um artigo e o bispo, não me recordo pelo nome do bispo agora, ele fazia uma memória. Ele dizia assim: antes da televisão, as famílias se reuniam nos interiores, as mulheres iam conversar sobre as criações do terreiro, galinha, capote, iam fazer crochê ou chapéus, e as crianças ficavam nos terreiros brincando. Os homens iam falar dos roçados, do gado, das ovelhas, das cabras que criavam. Então se tinha a convivência. Famílias saíam de uma casa para outra para fazer esta convivência. Aí ele pegou e disse assim: com o aparecer da televisão, as famílias voltaram a ir visitar, mas não mais as outras casas. Iam para as casas que tinham TV. E lá não se conversava mais. Já ficavam todos na frente da televisão, assistindo a TV. Aí ele prossegue, né? Ela deixou de fazer uma convivência mais profunda. Quando as famílias melhoraram de vida e cada qual conseguiu ter a sua TV, as famílias deixaram de se encontrar como vizinhos e passaram cada uma a estar na frente da sua TV. Todas na sala, todas as pessoas. E ele continua o artigo, né? Ele diz assim: quando cada casa conseguiu fazer o quarto do seu filho e teve as condições de comprar um computador, cada filho tinha o seu computador dentro do seu próprio quarto. Aí a família começou a ficar dividida dentro de casa, porque cada um na frente do seu computador. E aí o artigo terminava no computador. Certamente, se ele fosse continuar o artigo hoje, ia falar do celular. Que nós, muitas vezes, é bom demais, olha aqui, né? Esse celular quebrou os fotógrafos, quebrou as pessoas que faziam filmagem, porque agora esse celular está transmitindo esta missa. É um grande bem, mas este celular, às vezes em casa ou na pizzaria, está todo mundo em torno ali da mesa da pizzaria, e em vez de desligar o celular e a gente conversar, perguntar o sabor da pizza, a gente pergunta pelo WhatsApp. Está sentado à mesa, mas pergunta pelo WhatsApp qual o sabor que tu quer. Então assim, nós precisamos usarmos a tecnologia a nosso favor para o bem. Ainda é bom nós conversarmos com o outro. Ainda é bom ouvir o outro naquilo que ele quer. Se alguém encontra um problema por telefone, você faz uma reflexão, mas você não se envolve com a pessoa quando você conversa pessoalmente. O cheiro do pai e da mãe é um cheiro que ninguém explica. Assim são os pais referentes a nós. Então os discípulos conviveram com Jesus, entraram na intimidade de Jesus. E quando voltaram,
Ora, nós encontramos o Messias. O Evangelho diz que André levou seu irmão de sangue. André levou Pedro para conhecer Jesus. A nossa experiência de fé nos leva a termos esta atitude. Ou nós nos recatamos, nos tornamos omissos em relação ao testemunho da nossa fé. Então, nesta pré-festa, nós temos a oportunidade de refletirmos o exemplo do apóstolo, nosso padroeiro, que se tornou um homem incansável pela causa do reino. Como judeu defendeu a fé, como cristão defendeu a fé, vivendo a fidelidade total à vontade de Deus. Assim, queridos irmãos e irmãs, nós somos convidados pela liturgia de hoje, especialmente a segunda leitura, a tomarmos consciência da graça divina em nós. A segunda leitura diz que nós somos templo do Espírito Santo de Deus. E como temos o Espírito Santo de Deus, nós não podemos viver de qualquer jeito. Precisamos vivermos conforme Deus quer. Que assim possamos nos esforçarmos à luz da palavra e da intercessão do apóstolo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.